Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Celso Furlan, sou diretor de desenvolvimento de novos negócios da empresa IT Power BR Software e Serviços e através desse vídeo vou falar com vocês sobre o lançamento de uma ferramenta de fluxo de caixa com vistas à governança e gestão para o negócio. A missão maior de administração de qualquer negócio pode ser resumida na figura que eu estou te apresentando. Ou seja, a missão é aumentar resultados e diminuir riscos. A ferramenta de fluxo de caixa, a gestão do fluxo de caixa de qualquer negócio, pode contribuir muito para maximizar o valor e principalmente minimizar os riscos do negócio. O fluxo de caixa está inserido no ambiente da tesouraria, na área financeira, e deve receber todos os lançamentos provenientes do contas a receber, do contas a pagar, dos financiamentos realizados, ou seja, das captações de recursos feitas, as aplicações financeiras que a empresa tem e consolidar tudo isso numa peça chamada fluxo de caixa, com dimensões de projetado, previsto e realizado. Em cima do fluxo de caixa, deve-se ainda obter indicadores de gestão para facilitar o entendimento e a sinalização de situações que podem ser observadas através da gestão do fluxo de caixa. Uma coisa importante que precisa ter essa ferramenta é a possibilidade de estar rastreando todas as operações, ou seja, a partir de uma visão sintética do fluxo de caixa, eu chegar aos documentos de origem. Isso dá rastreabilidade e dá integridade aos fluxos de caixa. A estrutura projetada para um fluxo de caixa, uma ferramenta de fluxo de caixa que nós estamos lançando, é basicamente isso. A ferramenta deve apresentar o seu saldo inicial de um determinado período, colocar o fluxo de caixa projetado, o previsto e o realizado dentro de uma rastreabilidade para o documento de origem, como nós falamos, mostrando as unidades de tempo diário, semanal, mensal, bimestral, trimestral, anual, e no caso do projetado, ou seja, o orçamento de caixa, na unidade de tempo mensal. Então, saldo inicial mais as entradas menos as saídas deverá apurar o saldo final. Aqui está errado, portanto, deve ser aqui o saldo final e não inicial. Isso tudo fazendo com que os lançamentos sejam demonstrados num plano de contas financeiro, para que seja possível gerenciar e ter padrão na apreciação do fluxo de caixa. Ele deve ser permitir ainda fazer novas visões gerenciais, ou seja, eu posso querer uma visão mais detalhada, uma visão menos detalhada, uma visão mais gerencial, mais macro, uma visão que possa permitir olhar o resultado da operação do negócio e a sua geração de caixa. Então, deve permitir várias visões do mesmo fluxo de caixa. Isso tudo contemplando, obviamente, as entidades empresa, filial e unidades de negócio. E, em cima disso tudo, prover, os indicadores de gestão. Vamos então, a partir de agora, fazer uma apresentação da ferramenta de fluxo de caixa que estamos lançando. Espero que vocês gostem e que seja algo muito útil para o suporte e a gestão de qualquer negócio. Ok, vamos navegar pelo aplicativo de fluxo de caixa. Esta tela inicial é onde nós colocamos os parâmetros, informando o período que nós queremos, então data inicial e data final do período que nós queremos analisar. Eu vou pegar 3 meses aqui.
Aqui eu escolho se eu quero o fluxo de caixa na dimensão tempo, dia, semana, mês, bimestre, trimestre, ano. Eu vou escolher mês, vou colocar a empresa uma configuração de apresentação do fluxo de caixa. Vou pegar, por exemplo, o fluxo de caixa agrupado. Mandar para o resultado da consulta feita ao fluxo de caixa, onde ele trouxe então aqui o mês 6, o mês 7, o mês 8, que foram os 3 meses solicitados. Para cada mês ele traz o fluxo de caixa na dimensão projetada ou orçada, a dimensão a realizar, que são todos os recebimentos e pagamentos existentes nesse momento e estão por realizar, e aqui o realizado, todas as entradas e todas as saídas já efetivadas. Para cada unidade de tempo, então, as 3 dimensões são apresentadas. Esse semáforo, ele vai fazer uma comparação para um indicador gerencial. Ou seja, ele vai comparar o que foi projetado no fluxo de caixa com o que está sendo realizado e mais o a realizar. Se a soma do a realizar mais realizado em comparação com o orçado tiver uma diferença entre determinados percentuais, que é configurável, você vai ter aqui um semáforo sinalizando isso. Então o vermelho é o que está estourado, o azul está dentro e o amarelo chama a atenção. Aqui nós temos a área de total, ou seja, nós pedimos 3 períodos mensais, então nós temos aqui um trimestre, e aqui, portanto, a gente vai ter a soma desse período de 3 meses. No lado esquerdo, nós temos aqui o plano de contas financeiro. Esse é um plano de contas financeiro que é cadastrável no sistema, então cada empresa coloca o seu plano financeiro da forma que quiser, é totalmente livre. E a escolha que eu fiz de layout, de apresentação do fluxo de caixa, tem aqui uma semelhança com um demonstrativo de resultados do exercício. Então a gente tem aqui o saldo inicial, nós temos as entradas operacionais, ou seja, tudo que está sendo recebido da operação do negócio, os impostos sobre a venda e o resultado da venda líquida. Depois nós temos as saídas operacionais, constando de matéria-prima, insumos e pessoal, nessa estrutura que foi apresentada, e o resultado operacional da empresa. Ou seja, a empresa, na sua operação, está apresentando que resultado? Nesse momento você já tem, então, qual é o resultado operacional da empresa. Depois vem gastos com vendas, total pago com investimentos, transferências entre empresas no mesmo grupo econômico, contratos de mútuo e o resultado final. E qual é o disponível, então, no fluxo de caixa. E aqui embaixo nós temos os indicadores de gestão. Nesse caso, estão calculados aqui o EBITDA, segregado em valor e em percentual, uma relação entre matéria-prima e pagamentos, ou seja, qual é o percentual que representa a matéria-prima no total de pagamentos, da mesma forma quanto representa insumos e quanto representa de pessoal. Então, essa aqui é uma das visões que nós denominamos dimensão do fluxo de caixa, ou seja, você pode fazer uma escolha de apresentação do fluxo de caixa. Eu vou fazer uma nova consulta aqui, pegando uma outra configuração para perceber como é que se dá isso. Então, o aplicativo permite que você faça configurações de layouts de apresentação do fluxo de caixa da forma que você quiser. Aqui está, então, a nova apresentação do fluxo de caixa, ou seja, uma nova configuração, os valores são os mesmos,
O banco de dados é o mesmo, o aplicativo é o mesmo, só que está apresentando aqui o fluxo de caixa num outro layout, uma configuração de layout diferente, que pode privilegiar um ponto de vista de análise ou outro. Então aqui a gente tem as entradas operacionais, vindas de clientes, outros e empresas relacionadas, o total disponível, representando então o saldo inicial mais as entradas operacionais, depois as saídas operacionais e o resultado operacional da empresa. Depois vem a parte de investimentos, as entradas e saídas não operacionais, o saldo final e também lá no final o total do fluxo de caixa e a sua disponibilidade. Então, é mais uma forma de ver o fluxo de caixa. Vamos ainda verificar uma outra maneira de ver o fluxo de caixa. Ou seja, a aplicação é a mesma. Aqui está, então, uma nova configuração de layout. Muito semelhante à anterior, porém mais detalhada, agora apresentando, por exemplo, a receita por produtos. Então, a receita de açúcar, de álcool, de levedura e de energia. Novamente, chama atenção, este plano de contas, os itens, etc., são cadastros, portanto, configuráveis para cada negócio. Nós temos aqui as saídas financeiras, CAPEX, o balanço final de caixa e banco e o saldo final do fluxo de caixa. Percebam então que o que eu estou mostrando para vocês é a facilidade que o aplicativo apresenta no sentido de propiciar várias visões diferentes para fins gerenciais do negócio. Aqui está também a visão do fluxo de caixa tradicional. Normalmente os fluxos de caixa são apresentados dessa maneira, ou seja, você tem as entradas, as saídas e o disponível, saldo inicial e saldo final. Essa configuração é a configuração tradicional, ela vai sempre estar presente no sistema e você constrói as outras visões, as outras formas de agrupamento que você quiser. Então, até aqui a gente pretendeu mostrar para vocês a versatilidade da aplicação em apresentar os dados do fluxo de caixa. Eu gostaria agora de mostrar algumas outras funcionalidades que ajudam muito na gestão do negócio. Ou seja, eu tenho aqui a apresentação do fluxo de caixa, as minhas contas. Eu quero agora analisar e avaliar com um pouco mais de detalhes esses números. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui este número de 65 que vem de clientes, ou melhor, vamos pegar os 102 mil que vem de clientes. De onde vem isso? Nós temos aqui as receitas por produto. Se eu pegar açúcar, ele vai dizer, tem açúcar cristal, açúcar VHP. Nós temos aqui álcool. O álcool vem de onde? Tem o álcool anidro, tem o álcool hidratado, tem a levedura, tem a energia. Então, você consegue avaliar suas receitas por produto e subprodutos do agrupamento. Também, você pode chegar de um nível analítico da conta financeira, ainda é possível nós visualizarmos a composição daquele saldo. Então, aqui estão os movimentos que compõem aquele saldo. Por exemplo, essa aqui é uma nota fiscal. E aí você vai navegar até a nota fiscal. Ou seja, de uma visão executiva, de uma visão bem gerencial, sintética, você vai navegar pelo sistema até a origem, ou seja, o documento de origem daquela operação. Então, aqui nós temos a nota fiscal, com o que foi vendido, os impostos, outras informações aqui de imposto, conhecimento de transporte, mais dados. Olha aqui, você tem as observações que saíram na nota fiscal,
o conta corrente, né, como é que está isso lá no financeiro e como foi contabilizada esta operação. Então você consegue rastrear totalmente qualquer operação que estiver aqui relacionada. Isso você tem em qualquer conta. Então vamos pegar mais um caso aqui de fornecedores, por exemplo. Nós vamos ter o detalhamento desse fornecedor no que? Então, as despesas lá tem aqui, você tem o administrativo, você tem industrial, o agrícola, automotiva. O agrícola veio de onde? Tem insumos, tem serviços, etc. e tal. E também você pode chegar aqui e navegar para a composição de tudo que está aqui demonstrado. Vamos avaliar então a funcionalidade de análise da composição dos valores constantes aqui. Vamos pegar, por exemplo, material de laboratório industrial. Como é que é composto esse valor? Aqui estão todas as notas fiscais que compõem aquele valor de 26.480 que está lá. Já falamos sobre isso, mas podemos fazer uma ordenação aqui do maior para o menor, do menor para o maior. Podemos ver a pessoa que fez a aquisição, ou melhor, de quem nós compramos. Nós compramos esse material, foi dessa empresa aqui. Aqui eu tenho todos os endereços da empresa, o meio de comunicação para falar com ela, quem são os contatos, enfim, tudo rastreado. Então, vamos navegar para a nota fiscal. Aqui está a nota fiscal de entrada que fez a efetivação desta operação. Aqui a nota fiscal de entrada, né, o item que que foi comprado, e aqui já os impostos, né, com todos os cálculos, base de cálculo, valor de acréscimo, redução, valor da redução, enfim. Todo o detalhamento está aqui, contém os impostos, né, endereço de entrega, quem transportou essa mercadoria, qual foi o veículo, se teve, como é que foi o recebimento dessa mercadoria, como é que está isso lá no financeiro, né, como é que se dá o histórico dessa operação, motivo de devolução, se tivesse havido uma devolução, por exemplo, aqui uma divergência que houve, foi aprovada, como foi contabilizado. Então, da mesma forma que nós tivemos acesso à nota fiscal de saída, temos acesso também à nota fiscal de entrada ou documento de origem de entrada. E quando se fala aqui em entradas, nós temos ainda a possibilidade de analisar a origem nos suprimentos, ou seja, como é que originou o pedido, a necessidade, como é que foi a demanda disso? Isso foi uma demanda iniciada por uma solicitação de compra. Então, aqui está a solicitação de compra, que deu origem ao processo de aquisição que nós estamos analisando, né? Todos os materiais solicitados estão aqui. Não é objetivo detalhar isso, é só mostrar a rastreabilidade. Então, aqui nós temos a cotação de compra, processo de cotação detalhado. Então, quem ganhou, quais foram os fornecedores, o que foi solicitado, né? Os anexos, endereços, entrega, despesas, item similar, pedido de compra, enfim, toda a rastreabilidade, né, necessária, e aí a nota fiscal novamente. Então, toda a rastreabilidade de todas as operações que foram objeto de análise estão aqui. Vamos terminar então com a mensagem seguinte. Nós podemos ainda analisar o fluxo por competência, ou seja, é uma ferramenta de fluxo de caixa, mas que permite também fazer uma consulta em regime de competência, né? Posso analisar como é que foram as compras, como é que foram as vendas,
dentro do regime de incompetência, usando para isso a própria ferramenta do fluxo de caixa. Então tem aqui, né, ela só vai trabalhar, obviamente, ela só vai trabalhar na dimensão realizada, é uma visão por competência. Então, se eu quiser saber aqui, olha, nesse mês 6, eu tive de compra realizada 7.910. Depois, lá no fluxo de caixa, eu vou verificar quando é que vai ser pago isso. Aqui é a regime de competência. O fato gerador ocorreu nesse mês. Finalizado, então, eu pediria a contribuição e colaboração de todos que puderem, enviando-me comentários, sugestões, funcionalidades que o fluxo de caixa deveria ter e não foi apresentado. Enfim, me mandem comentários e sugestões. Estarei à disposição. Muito obrigado e um abraço.